Bom dia a todos, meu nome é Charlison, sou estudante de Medicina da Universidade Federal de Alagoas e vou falar um pouco sobre os capítulos 1 e 2 do ATLS. Capítulo 1 do ATLS, ele aborda a avaliação e atendimento inicial nos pacientes vítimas de trauma. O conceito que a gente tem que pegar desse capítulo é justamente saber qual é a sequência de prioridades que nós devemos identificar e intervir naquela vítima de trauma. Tem um conceito muito importante que o ATLS traz logo no início, que é a distribuição trimodal do trauma. Nós temos 3 tipos de morte no trauma: mortes imediatas, mortes precoces e mortes tardias. As mortes imediatas elas vão ocorrer dos primeiros segundos aos primeiros minutos após o acidente e nós podemos intervir nela através de atividades de prevenção. As mortes precoces são aquelas que vão ocorrer em minutos a horas após o trauma e é aí que nós temos que melhorar o nosso atendimento pré-hospitalar, o atendimento prestado pelo SAMU e pelo Corpo de Bombeiros. E o terceiro pico de mortes são as mortes tardias, em grande maioria ocorrendo dentro do hospital por sepse, mas que, além do tratamento hospitalar, também sofre uma influência do atendimento pré-hospitalar. Um bom atendimento pré-hospitalar vai diminuir tanto o segundo pico de mortes precoces, quanto o terceiro pico de mortes tardias. A avaliação primária do trauma ela é ordenada de acordo com o que mata mais rápido. E o que mata mais rápido, o ATLS, ele traz o ABCDE, diferente do PHTLS, que ele traz o XABCDE, onde aquele X são as hemorragias ensanguinantes. Aqui, no ambiente hospitalar, nós vamos fazer o ABCDE. A, avaliar via aérea, manter uma via aérea pérvia e mobilização da coluna cervical. B, avaliar ventilação e respiração. C, a circulação e o controle de hemorragias. D, disfunção neurológica. E vamos fazer a exposição desse paciente com controle da hipotermia. O A é a manutenção da via aérea com proteção da coluna cervical. Nós vamos avaliar se aquela via aérea está pérvia, vamos avaliar se tem algum tipo de obstrução, que aquele paciente pode estar com sangue ou algum tipo de secreção que ele possa aspirar, ou um dente, algo que possa de alguma forma obstruir a via aérea dele. Vamos dar preferência à manobra de jaw thrust, porque é uma manobra que é elevação do ângulo da mandíbula e ela permite uma estabilidade maior da coluna cervical quando a gente compara ela com a manobra de chin lift. Vamos avaliar a necessidade de via aérea definitiva. Esse paciente está em apneia, a escala de coma de Glasgow dele é menor que 8, o paciente está inconsciente. E vamos avaliar a necessidade de cuidados com relação à coluna cervical dele. Será que houve uma lesão na coluna cervical? Podemos aplicar aí nesse paciente o protocolo canadense ou o protocolo Nexus para avaliar a retirada do colar cervical. Na maioria das vezes, aquele paciente já chega no ambiente intra-hospitalar com colar cervical. Ventilação e respiração, nós temos que avaliar, fazer a exposição do tórax desse paciente para que a gente possa fazer a inspeção, saber se tem alguma assimetria, fazer a palpação, tentar sentir alguma crepitação nesse paciente, a percussão, a procura de um hipertimpanismo. A ausculta, vamos avaliar os murmúrios vesiculares, estão normais, estão abolidos, estão diminuídos. No C, nós vamos avaliar tanto a circulação quanto o controle de hemorragias. Aí nós vamos para as extremidades desse paciente, avaliar a perfusão, coloração da pele e o pulso. Vamos avaliar as extremidades para saber se o oxigênio está chegando com qualidade nessa extremidade. E temos sempre que pensar, aí nesse C ainda, na hemorragia. E quais são os sítios mais comuns? A gente tem que avaliar de acordo com a cinemática do trauma e com o estado do paciente. Foi um trauma no tórax, no abdômen, retroperitônio, bacia, ossos longos. E lembrar sempre de avaliar ao redor. Avaliar se naquele local tem sangue daquele paciente, o que já faz ligar o sinal de alerta do socorrista. A disfunção neurológica.
Disfunção neurológica, nós vamos avaliar com a escala de coma de Glasgow. A escala de coma de Glasgow daquele paciente, tradicionalmente, vai de 3 a 15, onde nós vamos avaliar a abertura ocular, a resposta verbal e a melhor resposta motora. E vamos acrescentar à escala a avaliação da pupila. A pupila estão reagentes, e aí nós podemos descontar pontuação da escala de coma de Glasgow. Está anisocórica, estão isocóricas, lembrando sempre de tentar excluir hipoglicemia, uso de álcool e outras drogas, porque elas vão alterar o sistema nervoso desse paciente, vão causar uma confusão nele. No E, o que é que a gente faz no E? No E vamos avaliar tanto a exposição quanto o controle da hipotermia. Vamos avaliar o dorso desse paciente, fazer uma avaliação mais detalhada. Vamos fazer o corte de algumas vestes onde a gente suspeite que possa ter alguma lesão a partir de sangramento, de deformidade. Vamos colocar nesse paciente uma manta térmica, justamente para evitar a hipotermia. A manta térmica ela é muito utilizada e é amplamente disponível. Vamos fazer o controle da temperatura do ambiente, justamente para evitar a hipotermia naquele paciente. Nós temos que ter em mente que a qualidade do nosso atendimento para aquele paciente deve estar acima do nosso conforto no local. O capítulo 2 do ATLS, ele já vem abordando a parte de via aérea e ventilação. E aí é aquela questão que eu fiz uma introdução. A via aérea desse paciente está pérvia, né? Vamos saber se aquele paciente consegue proteger uma via aérea, se aquela via aérea está obstruída ou não. Se ela estiver obstruída, nós vamos desobstruir essa via aérea. A ventilação desse paciente está adequada, nós vamos fornecer o oxigênio suplementar para esse paciente. Nós poderemos fazer uso do AMBU para melhorar a ventilação e a oxigenação desse paciente, sempre monitorando através do oxímetro de pulso. E vamos fazer a identificação de alguns problemas. De acordo com a situação e a cinemática do trauma, aquele paciente sofreu um trauma maxilofacial, foi um trauma cervical, foi um trauma de laringe. Sempre lembrar que na hipótese de ser um trauma maxilofacial, nós vamos ficar atento, porque provavelmente a gente tenha que proceder com a intubação, e caso não consiga fazer uma intubação, a gente pode fazer uma crico cirúrgica naquele paciente. Um trauma cervical pode ocasionar uma lesão expansiva, e aí nós vamos avaliar, vamos fazer uma crico, vamos fazer uma traqueostomia nesse paciente. Trauma de laringe, também a gente tem que avaliar a possibilidade de fazer uma traqueostomia de urgência nesse paciente. Então são situações, são traumas que vão determinar condutas mais imediatas e que vão interferir diretamente na qualidade de vida e, na verdade, na sobrevida daquele paciente. Vamos ficar atentos a sinais de obstrução. O paciente às vezes está agitado, e ele está agitado por conta que ele não está tendo uma troca gasosa satisfatória. O paciente pode ter cianose, e se ele tiver cianose, na verdade, já é um sinal tardio de problema na troca respiratória. Não é para a gente esperar que esse paciente chegue para a gente com cianose. A gente tem que intervir nele antes que ele apresente um quadro de cianose, que já é um sinal tardio. Ruídos anormais no PHTLS, a gente tem muito aquele ver, ouvir, sentir. E esse ouvir, a gente tenta ouvir a respiração daquele paciente em busca de algum ruído que possa nos induzir a uma possibilidade de esforço respiratório que ele está fazendo ali. Então, vamos avaliar a posição da traqueia. Dependendo da posição da traqueia, se ocorrer um deslocamento, a gente já não vai entubar aquele paciente. A gente já pode fazer uma cricotireoidostomia cirúrgica nesse paciente. E vamos avaliar a ventilação desse paciente. Será que essa ventilação está adequada?
Como? A gente pode avaliar o tórax do paciente está simétrico. Se estiver assimétrico, já meio que prediz para a gente que aquela ventilação pode não estar sendo bem feita. A ausculta, como é que está a ausculta, murmúrio vesicular desse paciente. Ele está com taquipneia, está com esforço respiratório, 8 sinais de esforço, como triagem intercostal. E vamos fazer uso do oxímetro de pulso, que vai nos ajudar a avaliar como é que está a oxigenação nas extremidades desse paciente. E a via aérea desse paciente? É uma via aérea potencialmente difícil. Para melhor trazer isso, eu trouxe o mnemônico Lemon, que a gente leva em conta. O L é a localize externamente. Tem alguma coisa que prediga que aquele paciente está com a via aérea difícil, alguma lesão que possa dificultar a via aérea dele? Vamos examinar as distâncias, a tão famosa regra 3-3-2. 3 dedos entre a distância entre os incisos, entre os dentes incisos, com a abertura da cavidade oral desse paciente, mais 3 dedos na distância do osso hioide até o mento e 2 dedos da base da nossa mandíbula até a proeminência da tireoide. Malampate pode ser classificado Malampate 1, 2, 3 e 4. Malampate 3 e 4 é sinal de via aérea difícil. Malampate 1, a gente vê a úvula completamente. No Malampate 2, a gente não consegue ver o ápice da úvula. Malampate 3, a gente só vê a base. E no Malampate 4, a gente não consegue ver nem a base da úvula, só vê o palato. Vamos novamente avaliar uma possível obstrução na via aérea desse paciente e vamos avaliar a mobilidade cervical. E daí a gente já sabe que se o paciente está com colar cervical, ele já não vai estar com possibilidade de mover a coluna cervical. Então ele já é uma via aérea potencialmente difícil. Vamos avaliar a via aérea definitiva ou via aérea não definitiva. O que é que a gente usa para avaliar? Na via aérea definitiva, a gente vai escolher se o paciente, dependendo daquele trauma, se é um trauma maxilofacial, se é um trauma cervical, está inconsciente, está com risco de aspiração, a gente pode fazer a opção pela via aérea definitiva. Entre as vias aéreas não definitivas, as mais usadas, cânula orofaríngea, máscara laríngea, tubo esofágico multilumen. A máscara laríngea e o tubo esofágico multilumen, normalmente eles são usados quando a intubação não foi procedida com sucesso, aí a gente faz provisoriamente a máscara laríngea ou o tubo esofágico multilumen para depois fazer ou a própria intubação ou uma cricotireoidostomia cirúrgica. A cânula orofaríngea para evitar a queda da base da língua e a obstrução da via aérea desse paciente, lembrando que não pode ser feita em pacientes que estejam conscientes, porque pode causar o reflexo do vômito. E a via aérea definitiva, nós temos a clássica intubação orotraqueal, aquele paciente consegue manter via aérea, aquele paciente está com escala de coma de Glasgow menor que 8, está caindo muito a escala de coma de Glasgow dele, intubação orotraqueal. A cricotireoidostomia cirúrgica a gente pode fazer quando a gente precisa de uma via aérea definitiva e cirúrgica, quando a gente não pôde fazer uma intubação orotraqueal por conta de, por exemplo, um trauma maxilofacial. A gente faz uma crico cirúrgica, lembrando que não pode ser feita em pacientes abaixo de 12 anos. A gente pode fazer, nesse caso, uma crico por punção. E a traqueostomia de urgência. Mesmo o paciente tem uma lesão cervical severa que inviabiliza a crico, mas a gente pode fazer uma traqueo de urgência. Essas são as minhas referências e muito obrigado.